Já imaginou como seria sua vida se aquele peso invisível que te impede de agir simplesmente sumisse? Não estou falando de uma trégua temporária, nem de disfarçar com distrações, mas de realmente viver sem aquela voz escondida que sabota cada passo seu. Aquela sensação no peito que te trava, que te diz para esperar mais um pouco, que convence você de que agora não é o momento certo. E se essa barreira silenciosa deixasse de existir, como você seria? Que escolhas faria? Quais caminhos se atreveria a seguir? Pensa comigo. Acordar num dia comum, abrir os olhos e perceber que a mente está leve, o corpo solto, o coração tranquilo, como se finalmente tivesse espaço para respirar e coragem para ser tudo o que você sempre sentiu que poderia ser. Você consegue imaginar como seria levantar da cama sem aquela pressão nos ombros? Sem aquela angústia disfarçada de prudência que diz: melhor não, talvez amanhã, isso não é para você. E se só por um segundo você dissesse: chega para isso tudo? A maioria das pessoas não vive de verdade, só sobrevive. E grande parte disso tem um nome simples: medo. Medo de falhar, de errar, de não ser bom o suficiente, de se machucar, de se expor, de ser rejeitado. Esse medo vai se disfarçando de conselhos racionais, de lógica, de cautela. E quando a gente percebe, já deixou ele tomar conta do volante. Não é que a gente seja fraco, é que fomos ensinados a dar ouvidos demais ao que nos paralisa e a ignorar o que nos impulsiona. O mais curioso é que o medo, por si só, não é o vilão. Ele é só um sinal. Algo dentro de você dizendo: ei, isso é novo, isso é grande, isso vai te tirar da zona de conforto. E tudo bem sentir isso. O problema é quando você começa a obedecer esse sinal como se fosse uma ordem. Quando toda decisão importante é adiada porque algo dentro de você repete: espera mais um pouco, primeiro tenha certeza, primeiro esteja pronto. Mas a verdade, mesmo que desconfortável, é essa: esse dia ideal nunca chega, porque ninguém se sente totalmente pronto antes de começar. A coragem não aparece de mãos dadas com a confiança. Ela nasce do movimento. Ela aparece quando você age mesmo com a voz tremendo, quando você dá o primeiro passo mesmo com as pernas bambas. E quando você faz isso uma vez, sua mente entende: opa, isso é possível. E aí você faz de novo, e de novo, até que o medo perde o espaço que ocupava. Quantas ideias suas ficaram no papel porque o medo disse que era arriscado demais? Quantas conversas importantes você não teve porque o medo de parecer fraco falou mais alto? Quantos sonhos você arquivou, dizendo para si mesmo que era só por um tempo, mas no fundo sabia que era o medo te convencendo a desistir? Agora imagina olhar para tudo isso e perceber que a única coisa que realmente te impediu foi uma história que o medo contou e que você acreditou. Ele não grita, ele sussurra, ele fala com a sua voz e por isso engana tão bem. A gente pensa que é bom senso, mas é sabotagem disfarçada. A gente pensa que está sendo cauteloso, quando na verdade está só recuando, porque o medo não quer ver você crescer. Crescimento dói, e ele quer que você fique onde está. Mas você nasceu para ir além. O que acontece quando você começa a agir mesmo com medo? Você ganha força. Cada atitude, por menor que seja, manda uma mensagem para o seu cérebro: eu não sou refém disso. E o medo, que antes era um monstro enorme, vai diminuindo, vai perdendo cor, forma, poder. E aos poucos você começa a ver ele como ele realmente é: uma sombra. Só isso. Você não precisa se sentir forte para começar. Precisa só de uma decisão: não deixar o medo tomar as rédeas. Ele pode até estar no banco do passageiro, mas quem segura o volante é você. Isso muda tudo. A partir daqui, você não espera mais confiança para agir. Você age para construir a confiança. E você começa pequeno, com coisas simples, com atitudes que mostrem para o seu corpo e para a sua mente que o desconforto não mata,
que ele na verdade revela. Mostra do que você é feito, testa suas intenções, te dá a chance de provar para si mesmo que consegue. É assim que começa. Não com gritos de guerra ou promessas grandiosas, mas com passos de verdade, mesmo que tímidos. A disciplina aparece, a coragem se instala, a ousadia deixa de ser exceção e vira parte da sua rotina. E aí, quando o medo aparece de novo, você não se desespera. Você respira fundo, lembra de quem é e segue em frente, porque agora você sabe que o medo não é fim de caminho. Ele é só a porta que guarda o próximo nível da sua evolução. Tem gente que passa a vida inteira esperando a coragem chegar, como se ela fosse um presente dos céus. Como se de um dia para o outro tudo se alinhasse e finalmente aquela força brotasse de dentro, limpando todos os medos de uma vez só. Só que essa espera se transforma em paralisia. E essa paralisia, com o tempo, vai ficando confortável. A gente se acostuma com ela. Aprende a se mover, só até certo ponto. Aprende a sonhar pequeno para não se frustrar. Aprende a dizer que não tem tempo, quando o que falta mesmo é decisão. O problema é que nessa de esperar o momento certo, a gente vai adiando a vida, vai deixando que os sonhos fiquem no banco de trás e o medo, bem instalado, vai ganhando voz. E não qualquer voz, viu? A voz mais convincente que existe, a sua, porque o medo não chega de fora. Ele nasce dentro, ele pega emprestado seu tom, suas memórias, suas decepções antigas e constrói uma narrativa tão bem contada que você acredita que não dá. Acredita que não é para agora, que é melhor nem tentar. Só que a verdade é outra. O medo não fala verdades. Ele conta histórias, e se ele pode contar uma, você pode escrever outra. Pode mudar o enredo, pode interromper o roteiro que já decorou e criar um novo, em que você tenta, aprende, erra, levanta, fala mesmo, com a voz trêmula, caminha mesmo sem saber o destino exato. Esse é o enredo da coragem. Sua mente é como um campo fértil. Tudo o que você planta nela cresce. Se você rega o medo todos os dias, com pensamentos de dúvida, com repetições de fracasso, com ensaios mentais de que tudo vai dar errado, é isso que vai florescer. Agora, se você cultiva coragem mesmo em pequenas doses, se alimenta a possibilidade de vitória, de superação, de recomeço, então é isso que a sua realidade começa a refletir. E sabe o mais interessante? Seu corpo responde. Quando você age com medo, mas age mesmo assim, ele entende que não tem perigo real. Ele aprende que aquilo que parecia ameaça era só desafio. E cada vez que você atravessa esse desafio, seu cérebro registra: isso é seguro. E da próxima vez, o medo não será tão alto. Ele vai estar ali, talvez, mas você não vai mais parar por causa dele. Essa é a grande virada. Entender que não precisa eliminar o medo, precisa é parar de alimentá-lo. Precisa é deixar de escutar tudo que ele diz como se fosse verdade. Porque ele é insistente, sim, mas não é dono da razão. Ele é só um reflexo das histórias que você escolheu repetir. Histórias podem ser reescritas, sempre. Agora olha só, se você chegou até aqui, provavelmente sentiu algo aí dentro. Talvez lembrou de alguma situação em que o medo falou mais alto. Talvez pensou em uma decisão que ainda está adiando. E se esse vídeo está mexendo contigo de algum jeito, eu queria te fazer um convite sincero. Se inscreve aqui no canal. Não porque é um ritual automático de YouTube, mas porque aqui a gente fala sobre essas verdades que ninguém ensina na escola, mas que fazem toda a diferença na vida. E se quiser, comenta aqui embaixo. O que o medo tem te impedido de fazer? Qual história ele tem contado para você e que você está pronto para reescrever? Vou ler com carinho. A troca verdadeira acontece quando a gente compartilha. Porque às vezes, ao ouvir a coragem do outro, a nossa também desperta. A real é que todo mundo sente medo, até quem parece inabalável.
A diferença é que alguns seguem mesmo com ele no bolso. Esses são os que transformam o mundo, não porque são super-heróis, mas porque aprenderam a agir antes que o medo vire raiz. E você pode fazer isso também. Pode começar agora, do jeito que for, com o que você tem. O importante é parar de esperar o dia perfeito. Ele não vem, mas a vida, ela passa. E cada dia que você diz, não hoje, é um dia a menos de história sendo escrita com autenticidade. Então, que tal virar essa página? Que tal agir antes do medo inventar mais um motivo para te prender? Nos próximos passos, você vai ver como isso se torna hábito. Vai perceber que quanto mais você se expõe ao desconforto, mais forte fica. Que quanto mais você se move, mais coragem você ganha. E que no final das contas, aquele medo todo era só um espantalho feito de pensamentos velhos e projeções que nunca se concretizaram. E, olha, pode doer no começo. Pode dar aquele frio na barriga, a mão suar, a voz falhar, mas cada vez que você atravessa isso, algo em você desperta, algo verdadeiro, algo seu. E isso ninguém tira. Essa força construída na prática, no passo a passo, é o que transforma uma pessoa comum em alguém memorável. A maior prisão que existe não tem grades de ferro, nem muros altos. É construída com pensamentos repetidos, memórias mal resolvidas e crenças que você nunca teve a chance de questionar. E a chave dessa cela está com você. Só você pode decidir destravar essa porta e dar o primeiro passo para fora. E o mais interessante é que no momento em que você resolve sair, percebe que ela nunca esteve trancada de verdade. Era só o medo criando a ilusão de que não dava. O medo é esperto. Ele conhece suas fragilidades, sabe exatamente onde tocar. Ele te conhece desde criança, desde o primeiro "não faça isso", "cuidado com aquilo", "não fale alto", "não se exponha". E foi assim, em pequenos lembretes, que ele se instalou. Criou raízes profundas e convenceu você de que se proteger é mais importante do que viver. Mas proteger o quê? A zona de conforto? A mesma que te impede de crescer? Quando você começa a perceber que o medo não está te protegendo, mas te aprisionando, algo muda. Muda no olhar, na postura, na maneira como você começa a responder à vida. Você para de negociar com a sua própria essência e começa a reivindicar o direito de ser quem veio para ser. E isso é libertador. Mas atenção, o medo não some de vez, ele volta. Volta com novas roupas, novas vozes, novos argumentos. Ele se adapta, ele testa. Só que agora você já sabe o jogo. Você reconhece o disfarce e não cai mais tão fácil, porque já sentiu na pele o que acontece quando age mesmo com receio. E isso cria uma força que não vem da ausência de medo, mas da familiaridade com ele. Você não foge, você atravessa, de cabeça erguida, mesmo com o coração acelerado. Essa é a diferença. Não é sobre se tornar uma rocha inabalável, é sobre ser humano o suficiente para sentir e ainda assim seguir. É sobre transformar cada momento de hesitação numa oportunidade de reescrever a história. É sobre aceitar que sim, o medo pode até bater à porta, mas só entra se você permitir. E a boa notícia é que você não precisa mais permitir. É nesse ponto que nasce uma nova rotina, uma rotina de coragem, onde você escolhe todos os dias fazer pelo menos uma coisa que te tira da zona de conforto. Pode ser pequena, pode ser simbólica. O importante é ensinar ao seu corpo e à sua mente que você não vive mais sob comando do medo. Você vive sob a liderança da missão. E quem é guiado por missão não se distrai com a dúvida. Vai. Mesmo com tudo tremendo por dentro, vai. Essa rotina vai te moldar. Vai criar uma nova versão de você, mais conectada com a sua verdade, mais consciente dos seus limites e, principalmente, mais comprometida em expandi-los. E é aí que você começa a perceber. O que antes era impossível, hoje é hábito. O que antes assustava,
Hoje é parte do seu processo. E esse processo é seu. Só seu. Não tem comparação, não tem fórmula mágica. Tem tentativa, erro, ajuste, tem persistência, tem fé. E nesse ponto da nossa conversa, queria abrir um espaço especial, de verdade. Se você chegou até aqui, é porque tem algo dentro de você que está pronto para florescer. E por isso, te convido a deixar aqui nos comentários a sua história. Me conta, qual foi a vez em que você enfrentou o medo? Ou, se ainda não conseguiu, o que te impede? O que você mais gostaria de fazer se o medo não estivesse atrapalhando? Esse canal é mais do que vídeos. É um espaço para troca, para verdade, para acolhimento. Se você sentiu isso aqui hoje, considera se inscrever. Mas não por impulso, faz isso como um compromisso com a sua própria coragem, porque cada novo vídeo vai ser mais um lembrete de que você não está sozinho, de que todos nós estamos lutando para nos tornarmos versões mais livres de nós mesmos. E quando você se inscreve, você se aproxima dessa energia, dessa comunidade silenciosa que tem algo em comum, o desejo de parar de apenas sobreviver e começar a viver com presença, com propósito, com alma. Não é sobre perfeição, é sobre movimento, é sobre sentir medo e ir mesmo assim. É sobre decidir que sua história merece ser escrita com tinta viva, não com as sombras do que poderia ter sido. E se esse vídeo te tocou, compartilha com alguém que você sabe que está travado, que está com receio, que precisa de uma palavra firme, mas cheia de empatia. Às vezes, uma frase muda tudo. Às vezes, é uma faísca que acende o fogo que estava quase apagando. A gente passa tanto tempo tentando evitar o medo, como se ele fosse uma sentença, uma fraqueza a ser escondida, quando na verdade ele é só um termômetro, um sinal de que aquilo importa, de que você está se aproximando de algo que pode te transformar. O medo aparece sempre que estamos perto de romper um padrão antigo. E ele vai lutar para te manter no mesmo lugar, porque o cérebro gosta do conhecido, mesmo que o conhecido machuque. Mas sabe o que muda essa história? Movimento. Coragem não é aquele momento de explosão épica, é o ato simples, repetido, de continuar mesmo quando tudo em você pede para parar. É abrir a boca mesmo com a garganta seca. É mandar o projeto mesmo achando que está incompleto. É terminar o relacionamento que te destrói aos poucos, mesmo sentindo que o coração vai quebrar. É dizer sim quando tudo dentro de você quer fugir. Ou dizer não quando já disseram que você deveria aceitar. A verdade é que ninguém constrói uma vida memorável sendo governado pelo medo. E também não se constrói da noite para o dia. É com escolhas consistentes, pequenas vitórias diárias, que você vai vencendo esse gigante invisível. Um passo de cada vez. Uma ousadia por dia. Um silêncio quebrado, uma exposição enfrentada. E quando você menos espera, começa a perceber que já não se paralisa mais com facilidade, que sua voz já sai mais firme, que seu corpo já não reage com o mesmo pânico, porque agora você ensinou a ele que atravessar é possível. E aí você olha para trás e quase ri de tudo aquilo que um dia te paralisou. Não porque era bobo, mas porque agora você enxerga com clareza. Porque agora você é outra pessoa. Uma versão mais inteira, mais forte, mais presente de si mesmo. E essa versão não nasceu por acaso. Ela foi construída, tijolo por tijolo, nas vezes em que você escolheu não recuar. Imagina-se no futuro, olhando para sua própria trajetória. Como você quer se lembrar de si? Como alguém que adiou a própria vida para não sentir desconforto. Ou como alguém que, mesmo com medo, com dúvidas, com tudo tremendo por dentro, escolheu seguir em frente. O que vai contar mais no fim? Os riscos que você não correu ou as histórias que você viveu por ter tido coragem de tentar.
O legado que você vai deixar não é feito de momentos perfeitos, mas de decisões imperfeitas feitas com verdade. Você não precisa ser imbatível, só precisa ser honesto consigo mesmo. Reconhecer quando está com medo e ainda assim dizer, mesmo assim, eu vou. Essa é a força que ninguém pode tirar de você. Agora me diz, o que o medo ainda está te impedindo de viver? Que parte sua ainda está encolhida, esperando autorização para se expandir? E se hoje fosse o dia em que você, finalmente, deixasse de pedir permissão para existir em plenitude? Porque é isso que você está fazendo. Quando deixa o medo decidir por você, abrindo mão de si, mas você não precisa mais disso. A escolha está nas suas mãos. Sempre esteve. E se esse vídeo te ajudou a perceber isso, se de alguma forma ele acendeu uma luz aí dentro, eu queria te pedir uma coisa, mas de um jeito diferente, sem pressão, sem fórmula, só de coração. Se inscreve aqui no canal, mas faz isso por você. Faz como um voto silencioso de coragem, como um lembrete de que você está dizendo sim para si mesmo. E se quiser, deixa nos comentários o que esse conteúdo mexeu aí dentro. Conta a sua história, compartilha uma lembrança, uma virada de chave, ou até um medo que você ainda está enfrentando. Esse espaço é para isso. Para verdade, para vulnerabilidade, para crescimento real. A gente não precisa de mais um vídeo motivacional. A gente precisa de lugares onde possa ser quem é, com tudo o que sente e ainda assim ser respeitado. Aqui é esse lugar. E se você quiser caminhar junto, é só vir. Não prometo fórmulas mágicas, prometo presença, prometo palavras sinceras. Prometo lembrar você, sempre que puder, de que existe força até na sua fragilidade. E lembra, você não precisa ver o caminho inteiro para começar, só precisa dar o primeiro passo, depois o próximo, e depois mais um, até que hesitar vire só uma memória. Até que o medo, mesmo aparecendo de novo, já não tenha onde se alojar, porque agora você sabe que ele só entra se você abrir a porta. Hoje, você não só ouviu palavras, você iniciou um processo, e isso já é grande demais. Que seu próximo passo seja com intenção, que sua próxima escolha seja com consciência, e que, acima de tudo, você nunca mais esqueça. Coragem não é ausência de medo, é decisão, é identidade, é movimento. Você não é comandado pelo medo, você é guiado por uma missão e o mundo precisa ver você inteiro.